E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 5, nós vamos ler desde o versículo 1 até o 8º versículo. Mateus 5, de 1 a 8. O tema de hoje: bem-aventurados os limpos de coração. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você pode ler o 8 comigo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus irmãos, um dos maiores inimigos da fé cristã é a hipocrisia. Um dos maiores inimigos da fé cristã é a hipocrisia. De uma certa forma, todos nós lutamos contra a falta de autenticidade que existe em nós mesmos. Todos nós lutamos contra esse problema, crendo numa coisa e muitas vezes praticando outra. Nós conhecemos a palavra, cremos nas Escrituras, muitas vezes falamos, mas outras vezes não vivemos, não praticamos. Inclusive, tem gente que diz que os crentes ou a igreja é um lugar cheio de hipócritas. Já ouviu isso? Igreja presbiteriana, aquela da Humaitá, ixi, lá tem muito hipócrita. A acusação ela não é verdadeira todas as vezes, em todo o tempo e nem sobre todos. Muitos justificam as suas maldades dizendo que os crentes são todos hipócritas. A gente não pode concordar com eles em tudo que eles fazem, em tudo que eles dizem, mas tem um pouco de verdade, talvez haja um pouco de verdade numa fala como essa. Porque nós somos aqueles que cremos em Deus justo, num Deus justo, mas muitas vezes somos injustos. Cremos no Deus da verdade, mas muitas vezes mentimos. Cremos em um Deus que é absolutamente santo e mesmo assim pecamos. Você está entendendo qual o tamanho e o problema da hipocrisia? Só que o que nós vamos meditar hoje, que nós vamos ver mais à frente, é que a pureza de coração, ela não é uma pureza moral. Ser limpo de coração não tem relação com moral, com moralidade, como muita gente pensa, mas sim com uma consciência completa de quem nós somos. Já adianto para você, ser limpo, puro de coração, é ter uma consciência completa de quem eu sou. Não está ligado única e exclusivamente à moralidade. E mesmo que nós não sejamos perfeitos na prática da nossa vida cristã, a Bíblia mostra para nós que Jesus está muito tranquilo em relação a isso. Não é pela nossa habilidade, pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, mas é por sua graça. E Ele não falhou. Ao contrário, Ele venceu a nossa hipocrisia e nunca vai deixar que morramos nessa incoerência. Ele pagou o preço por nós. Ele fez justiça por nós. Ele nos tornou puros, é obra dele. Por esse motivo, aqueles que entendem que a graça de Deus
entendem a graça de Deus, melhor dizendo, desfrutam de pureza de coração. Quem entende a graça, prova da graça de Deus, desfruta dessa pureza de coração como uma maneira de viver. Vai viver correspondendo ao que crê, vai viver crendo nessa graça que nos alcançou. Por isso o Senhor Jesus, no versículo 8, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E nós precisamos relembrar aqui e ressaltar alguns detalhes acerca das bem-aventuranças. Tem sido lembrado a cada domingo, e eu faço questão de mais uma vez lembrar e ressaltar alguns pontos. Primeiro, as bem-aventuranças são características que todos os cristãos devem manifestar. Nós não temos a opção de escolher quais dessas virtudes nós iremos viver. Olha, sabe, mansidão é uma coisa que não é comigo. Eu vou ficar aqui com essa pureza de coração. Como se a gente pudesse escolher, né? Eu vou ter essa, vou ter aquela. Nossa, olha fulano. Fulano tem tanto jeito para ser manso. Olha, fulano tem facilidade para chorar. Olha aí. Eu não. Eu até sei que sou pecador, mas chorar por causa do meu pecado é uma coisa que eu não consigo. Não. As bem-aventuranças e essas características, elas devem ser manifestas em todo cidadão do reino. Em todo aquele que é salvo em Jesus Cristo, que foi transformado por Jesus. Mesmo porque, meus irmãos, essas características não são virtudes que nós buscamos. Essas características são virtudes dadas a todo cidadão do reino de Deus, a todos que foram incluídos nesse reino pela fé em Jesus Cristo. Ou você é assim, porque Deus operou em você o milagre da salvação e te tornou assim, ou simplesmente você não é um cristão. Não é opcional. Eu e você somos pecadores, mas as bem-aventuranças não são características opcionais, como um carro que a gente põe ou não. Essas características, elas estão em nós, dadas pelo Espírito de Deus, por meio de Jesus Cristo que nos salvou, que nos lavou e nos colocou no seu reino. Elas também não são produzidas pelos nossos esforços morais, éticos ou religiosos. Lembre-se, as bem-aventuranças não são mandamentos. Elas são produzidas em nós pela ação do Espírito em nós. Ele produz em nós. Quarto ponto, isso acontece porque essas características dizem respeito a realidades absolutamente espirituais. Isso tudo tem a ver com a vida espiritual, com características espirituais. Ninguém nasce mais manso do que a outra pessoa. Ninguém nasce mais humilde do que o outro, por causa da sua personalidade. Essas características, elas são espirituais, todas. Elas não são naturais. A quinta lição é que exatamente por isso, essas características nos distinguem completamente daqueles que não são cristãos. Você entendeu? Exatamente por isso o cristão é completamente diferente de quem não é cristão. Porque essas características são dadas pelo próprio Deus. Elas são impressas em nós. E nós devemos apresentá-las, vivê-las. Veja como a ordem, pastor Newton ressaltou isso na semana passada, como até a ordem em que Jesus coloca as bem-aventuranças é extremamente importante. Elas não estão por acaso. Ele vai fazendo um desenvolvimento. Primeiro, ele fala que bem-aventurados os humildes de espírito. Jesus está dizendo a respeito de quem nós realmente somos. Nós somos miseráveis espirituais. Nós percebemos a nossa falência espiritual, a nossa pecaminosidade, a maldade que habita no nosso coração. E por causa disso sabemos que não somos nada para nos apresentarmos diante dele.
Nós não temos a capacidade natural de ir até Deus, de nos apresentarmos até Ele. Depois ele fala que bem-aventurados os que choram. E aí nos mostra que os verdadeiros cristãos sofrem com essa realidade. Nós somos pecadores e nós sofremos por causa disso. Nós choramos por causa da nossa maldade, do nosso pecado. E porque Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados pessoais. Mas eu também choro pelo pecado de toda a humanidade. O mundo todo sofre com isso. E isso nos conduz para a terceira bem-aventurança, os mansos. E por que nós somos mansos? Porque nós compreendemos a pecaminosidade do mundo. Não temos necessidade de nos defender, de defender a nossa honra, de defender a nossa moral, nem a nossa própria vida, porque afinal nós somos falidos espiritualmente. Nós somos falidos espiritualmente. Não existe honra nenhuma a ser defendida, porque a nossa justiça está em Cristo. E aí nós chegamos na quarta bem-aventurança. Fala exatamente de justiça. Ainda que sejamos falidos espiritualmente, nós encontramos a justiça de Cristo. E na justiça de Cristo, a nossa fartura. Nós somos saciados pela justiça de Cristo, porque Ele faz o seu querer e Ele nos redime e nos chama para Ele mesmo. Quando nós olhamos para nós mesmos, sendo pobres e falsos espiritualmente, nós descobrimos que qualquer tentativa de construir a nossa própria justiça será frustrada. A sua e a minha própria justiça, ela será frustrada. Por conta disso, nós encontramos na justiça de Cristo a saciedade que nós não encontramos em nós mesmos. Nós não somos justos, mas Ele é. Por isso, se as três primeiras bem-aventuranças apontam para a nossa necessidade, a partir da satisfação que temos em Cristo, nós passamos a viver o resultado dessa fartura. Nós provamos da fartura por causa da justiça de Jesus. Aí nós chegamos então nos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós nos tornamos misericordiosos, passamos a viver a misericórdia, perdoando as pessoas que na sua miséria espiritual nos ofendem. E nós trabalhamos para que os resultados da miséria espiritual do mundo sejam aliviados. A vida do cristão é trabalhar para que a miséria espiritual do mundo seja aliviada. E agora nós chegamos na pureza. O tema de hoje: bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, porque verão a Deus. Quando você pensa em pureza, vou falar bem devagar e separado, né? Senão vai ficar impureza. Se você pensa em pureza, o que vem à sua mente? Qual ideia você tem de algo puro? É comum pensar em gente inocente. É comum pensar que existe gente inocente, sem malícia ou sem sujeira alguma. Você não pensa nisso? Quando falando de pureza, eu perguntando para vocês, eu pensei um lençol branco, estendido, completamente limpo. É a ideia que me veio à mente, a ideia que eu tenho em você. Tem gente que diz que as crianças são puras. Se você nunca disse, talvez já tenha pensado. Agora, com toda sinceridade, responda para mim: as crianças são puras? Não, elas não são puras. As crianças não são puras. Tem gente que pensa que nós nascemos puros, e aí então vamos nos tornando pecadores com o passar do tempo e pela influência do meio que nós vivemos. E isso não é verdade, porque a Bíblia afirma que nós já nascemos pecadores, nós somos pecadores, nós fomos gerados em pecado, todos pecamos, e por isso todos precisam da glória de Deus. Todos pecaram, nós somos pecadores, está na nossa essência. Quando Jesus diz que os puros de coração são abençoados, ele não está falando dessa suposta falta de malícia, ou dessa inocência que a gente julga da criança.
ou daqueles que são mais sinceros, mais transparentes. Mas é verdade que ser puro de coração aponta sim para essa realidade de uma sinceridade absoluta, de uma honestidade, de ser reto, onde tudo o que somos é visível, transparente, não tem nada escondido. Nada escondido. Quando eu preguei sobre chorar por causa dos pecados, eu lembro bem o que eu disse, porque eu lembro disso todos os dias. E é possível que de vez em quando você pense que você é uma farsa, que o seu cristianismo é uma farsa, que você é um impostor, porque você tem dificuldades, você ainda é pecador e ainda é pecadora. Tudo isso é resolvido aos pés de Jesus, pela palavra que Ele deixa a nós. Ser puro de coração, meus irmãos, aponta sim para essa realidade de sinceridade, honestidade e não ter nada escondido. Essa pureza de coração também está relacionada com aquilo que não é misturado. Guarda isso. Definição de pureza, de limpo aqui, aquilo que não é misturado. Por exemplo, você gosta de café com leite? Eu e o Dr. Sérgio preferimos café puro, que não é misturado com leite. Não tem mistura, é exclusivo. Ser puro está associado com algo que não está contaminado, que não foi misturado com alguma coisa diferente. Veja, Apocalipse 21, 27, João fala que os habitantes da Nova Jerusalém, presta atenção, são aqueles que são puros, aqueles que não estão impuros, imundos, contaminados. Ele diz assim, nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Meus irmãos, então agora a coisa ficou difícil para mim e para você. Agora apertou para o nosso lado. Se isso é verdade, então nós temos um grande problema, porque ninguém é naturalmente assim, incontaminado. Nós fomos contaminados pelo pecado, nascemos em pecado. Todos os seres humanos, do mais novo ao mais velho, do mais rico ao mais pobre, são contaminados pelo seu próprio pecado. São contaminados pela maldade. E agora, como que nós vamos resolver isso? Como é possível alguém ser puro de coração? Como é possível alguém ser puro de coração? Eu vou dizer para você, conforme as Escrituras nos ensinam. Aqui, meus irmãos, o Evangelho ele é escancarado diante dos nossos olhos. Só pode ver a Deus quem é puro de coração. E nós vamos encontrar isso no Evangelho, na pessoa de Jesus. Jesus não disse que essa pureza tem a ver com pessoas que são moralmente capazes, que são moralmente excelentes, pessoas que dão, vamos dizer assim, um bom testemunho. Gente que tem um padrão de conduta ilibado. Um moralista, ele pode até não cometer pecados flagrantes, descarados, públicos, e ele talvez até pense que é uma pessoa boa e fiel, porque ele consegue evitar pecados escandalosos. O moralista pode até pensar isto, mas no seu coração ele cultiva a mesma maldade que todos os outros seres humanos. E Deus sabe muito bem o que se passa no coração, mesmo do moralista. Daquele que tem uma conduta em que o meio, a sociedade acha muito boa, até mesmo na igreja. Aquele que tem aquele padrão certinho. Jesus está dizendo, abençoados são os limpos de coração. De coração. O Evangelho não consiste em nos tornar pessoas boas. Boas pessoas. Não é esse o propósito do Evangelho.
O Evangelho nos faz novas pessoas. Ele nos dá um novo coração. A prova disso é que em João 3,7, Jesus fala que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ser uma pessoa redimida não é uma simples melhora. Presta atenção nisso. Ser uma pessoa transformada por Jesus, salva por Jesus, que faz parte do reino celestial, não é uma pessoa melhorada, é uma pessoa transformada, é uma pessoa que nasceu de novo. Ainda que a redenção de fato melhore as pessoas e as aperfeiçoe num grau que nós nem sequer conseguimos imaginar, existe aqui um novo nascimento, um novo coração. Jesus não morreu na cruz para nos fazer pessoas melhores, mas para nos fazer novas pessoas, para nos transformar de criaturas em filhos. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Nós agora somos filhos, e para que isso aconteça, é preciso que exista um novo coração. O Evangelho de Jesus, ele foca no estado do coração e não na melhoria exterior. Não é apenas prática, condutas morais. Quando nós falamos de coração, as pessoas podem pensar que nós estamos falando de questões emocionais. Quer ver um exemplo disso? Quando alguém diz que está com o coração partido, o que a gente pensa? O que ela está querendo dizer? Que ela está emocionalmente ferida. Mas falar de coração não é falar de emoções. Jesus não está falando aqui de emoções puras. Ele não está falando a respeito de sentimentos puros. Ele também não está falando a respeito de intelecto, da nossa capacidade racional. E aqui vale, meus irmãos, uma boa explicação, uma boa lembrança. Nós, cristãos, de origem reformada, que seguimos a reforma protestante, temos a fé conforme declarada pelos cristãos reformados, nós temos a tendência a reduzir a fé cristã a uma questão de entendimento apenas racional, a compreensão intelectual de uma doutrina. E assim como as emoções, ainda que a fé cristã envolva o compromisso de compreendermos, de estudarmos e de nos dedicarmos em conhecer a doutrina, a fé do cristão não está reduzida a uma mera intelectualidade. Não são poucos os que se perdem e que perdem a fé, porque seu interesse na igreja era meramente intelectual. Intelectual. É possível que alguém se interesse pela palavra de Deus apenas para tornar-se um erudito. Só por isso. Mas isso não significa que está tudo bem com essa pessoa e ela pode conhecer muito, ler muito, estudar muito, e isso não mudar nada no seu coração. Também existem aqueles que reduzem a fé cristã a uma questão puramente comportamental, que é a questão do moralismo. Para eles, o cristianismo é só uma questão de ética, de moralidade. É só um padrão moral. Faça isso e não faça aquilo. A gente sai julgando o que é feito e o que não é feito, como se isso fosse cristianismo e se isso fosse coração e pureza de coração. Então, o que é o coração? Eu vou responder para você o que é o coração. O que Jesus está dizendo por detrás dessa fala simples para nós. Se o coração não diz respeito apenas ao que é emocional ou ao que é racional e não diz respeito apenas ao que é ético, o que é esse coração do qual Jesus está falando? Irmãos, a Bíblia, quando fala de coração, ela envolve tudo o que nós somos. Envolve as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, envolve as nossas motivações, envolve a nossa intelectualidade. O coração, ele é o âmago, a essência do nosso ser. E é onde se encontra a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade, ela não é definida pelo que nós sentimos. A identidade de todo homem e de toda mulher não é definida pelo que ele sente. A nossa identidade não é definida pelo que nós pensamos e a nossa identidade não é definida pelo que nós fazemos.
Porque você e eu ainda somos pecadores, mas a nossa identidade é definida no nosso coração. É o nosso coração que define quem nós somos. E é por isso que nós precisamos de um novo coração. Um coração transformado por Jesus. É no coração que Jesus está interessado. E é no coração que o Evangelho atua. Mas também é verdade que é no coração que nós encontramos as nossas dificuldades. É no coração que nós encontramos os nossos pecados. No coração que residem os maus desejos, a nossa maldade. Tudo está no nosso coração. Por isso que é no coração que nós precisamos de pureza. Dentro de nós, a pureza. Se nos esforçarmos, fizermos uma força muito grande, tremenda, para termos sentimentos puros, ficaremos frustrados. Se nós fizermos uma força muito grande para que a nossa mente fique pura, nós não vamos conseguir. E se nós nos cercarmos de regras, de normas, de condutas, colocarmos vigia perto de nós para a gente ter práticas, uma ética pura, reta, mas dia menos dia nós vamos falhar. A gente erra. Mas se nós tivermos um novo coração, então é possível viver a pureza. É possível viver a pureza com esse novo coração. O cristianismo ele é a transformação de toda a sua vida interior. O cristianismo é uma metamorfose espiritual. Algo que era sujo e contaminado agora é feito novo, limpo e puro, por causa do Evangelho. O Evangelho ele atinge o mais profundo do nosso ser. Ele mexe na forma como nós funcionamos. O Evangelho transforma a nossa mente, ele renova o nosso interior e ele muda também o nosso exterior. É claro, sim, as nossas práticas são mudadas, são transformadas, mas é possível que alguém, uma criança, criada na igreja, crescido na igreja, frequentando a igreja a vida inteira, torne-se um adolescente, um jovem, um adulto com boa conduta moral, mas sem Jesus. Um bom padrão ético, mas sem Jesus. E se os nossos filhos não ouvirem, não verem, não conhecerem o Evangelho de verdade, eles não serão puros, e eles não farão parte do reino. Eu e você precisamos pregar, ensinar e viver o Evangelho, para que eles conheçam do reino, vejam em nós a pureza, apesar de sermos pecadores. Porque o coração não é mais nosso, ele pertence a Jesus. O Evangelho atinge o mais profundo do nosso ser. Ele transforma tudo que nós somos. E só Jesus pode purificar o coração. Ninguém mais pode fazer isso, nós não podemos fazer isso, a igreja não pode fazer isso. E nós precisamos dessa purificação, porque nós estamos completamente contaminados pelo pecado. O pecado cega. O pecado corrompe, o pecado destrói, o pecado mata. Nós precisamos desse novo coração que Jesus nos dá. Geralmente, quando a gente usa a expressão pecado, nós pensamos em pecados, no plural, em coisas, em ações, palavras, pensamentos específicos. Mas entenda, pecado tem vários efeitos nas nossas emoções, nas nossas intenções, e ele contamina tudo que somos. É justamente aí que nós vemos que precisamos de purificação. Todos nós temos coração impuro. Até a pessoa mais boazinha que você conhece. Até a criança mais doce e amável que você conhece. Ninguém fica ileso às devastações que o pecado provoca. Ser puro de coração significa que nós seremos moralmente perfeitos? Não. Ser puro de coração não significa que nós seremos moralmente perfeitos.
Em muitas circunstâncias é possível que a gente seja hipócrita, sim, crendo em alguma coisa, mas fazendo algo completamente incoerente com aquilo que nós cremos. Mas quando nós somos confrontados com a nossa hipocrisia e nós confessamos o nosso pecado por Jesus, nos arrependemos, mudamos de direção para que Deus seja realmente o centro da nossa vida, nosso coração é puro. Nosso coração torna-se puro. A pureza do coração ela está relacionada com a nossa devoção a Deus, com a nossa lealdade pessoal ao Senhor. 2 textos. Ter um coração puro, um coração limpo, quer dizer que nós vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Em tudo que você vive, em tudo que você faz, em tudo que você é, que seja para a glória de Deus. É esse o alvo supremo da nossa existência. É para a glória de Deus. A finalidade da existência do homem. Nós fomos criados, Deus nos fez para a sua glória. Ser puro de coração significa que o que nós mais desejamos é conhecer a Deus. Fica comigo. O que mais desejamos é conhecer a Deus. Isso é ser puro de coração. Talvez seja por isso que eu e você a gente tenha dificuldades em dizer amém. Mas esse precisa ser o seu maior desejo agora, conhecer a Deus. Você pode dizer, estou pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor. Abre os céus e desce. Eu estou pronto. E se meus olhos fecharem agora, eu estou pronto porque eu quero ver o Senhor. Eu tão preocupado com os problemas durante a semana, das coisas que viriam. E essa palavra veio me confrontar e confortar ao mesmo tempo. Deseje o Senhor. Lembre-se disso, meu filho. Me deseje mais. Me queira mais. Tenha isso como seu alvo principal todos os dias. Logo pela manhã, ao viver o dia, ao anoitecer, na madrugada, me busque. Me busque. Tenha isso como alvo para a sua vida e você será satisfeito. Glória a Deus por isso. Quando nós queremos ver o Senhor, nós fomos tocados por Jesus, nós confessamos os nossos pecados, nós continuamos reconhecendo que somos pecadores e nós buscamos o Senhor, porque nós queremos ver a Deus. Essa é a nossa recompensa, é a recompensa de todo cristão, de todo homem, de toda mulher nascido de novo, que recebeu um novo coração e agora faz parte do reino de Deus. Nós veremos a Deus. Busque isso. Oração desafiadora, né? Estou pronto, Senhor. Não, mas espera aí, eu tenho só umas coisinhas para fazer. Eu preciso acertar uma papelada para deixar tudo em ordem para minha família. Não quero dar trabalho para ninguém. Ame mais o Senhor. Quando eu digo que eu não quero dar trabalho para ninguém, peço para o Senhor esperar, eu estou dizendo, eles são mais importantes para mim do que o Senhor. Eu estou pronto. Que Deus te faça pronto. Que seu coração ferva de amor por Ele. Que a sua ânsia diária seja ver o Senhor. E o próprio Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, para que o nosso coração todos os dias seja tratado e seja apresentado puro diante do Senhor. Aqueles que foram salvos por Jesus pertencem ao seu reino. Esses desejam ardentemente conhecer a Deus, e essa é a recompensa para os puros de coração. Eles verão a Deus. Alguns tentam produzir essa pureza no coração. Tem gente tentando produzir essa pureza no coração, cantando um tipo de música de crente, lendo literatura de crente, vestindo, se arrumando conforme a moda de crente, com um jeito de falar de crente. Mas é só aparência. É só aparência.
é tudo exterior. O moralismo ele pode parecer pureza de coração, mas nunca levará ao conhecimento pleno de Deus. Moralismo não salva. Se tudo que nós ensinamos para os nossos filhos for moralismo, eles não conhecerão a glória de Deus. Nós precisamos levar os nossos filhos aos pés de Jesus, trazê-los para perto de Jesus, revelar Jesus para a vida deles. Não é por práticas, é por quebrantamento, é por mudança de coração, que pode mudar as práticas, mas é no coração que a salvação acontece. Contemplar o Senhor é a questão mais importante da nossa vida. Ver o Senhor é a coisa mais importante. Ver a Deus glorificado, desfrutá-lo, glorificá-lo, gozar da sua presença, é a razão pela qual nós existimos. Deus te criou, Deus me criou, para que nós aproveitemos da sua presença e a gente desfrute da sua presença e a gente viva na sua glória. Todas as coisas boas da vida, por melhores que sejam, não se comparam com a glória de Deus, e é por isso que Ele nos fez, para desfrutarmos da sua glória. Os puros de coração, eles já veem a Deus em parte, eles já desfrutam de um pouco da visão de Deus. Irmãos, o verbo que Jesus usa aqui no grego, ele está dizendo para nós o seguinte: eles verão continuamente a Deus. Não é um leve encontro, não é uma visão por acaso de alguns segundos. Eles continuarão vendo por toda a eternidade. Hoje a nossa visão ela é parcial, ela é limitada, ela é pequena. 1 Coríntios 13, 12, Paulo diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a resposta é face a face, tá bom? Hoje, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que nós vemos de Deus hoje, meus irmãos, é pelo Evangelho, pela palavra de Jesus. É por causa do Evangelho. Deus derrama luz nas trevas do nosso coração e Ele nos ilumina. Essa obra é dele. Em Colossenses 1,15, Paulo ainda diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós também contemplamos parte da glória de Deus na natureza criada por Ele. Você quer ver o Senhor? Esse é seu maior desejo? Ver a Deus? Você podia abrir o seu coração em sinceridade com o Senhor. Você tem a chance, todos nós temos a possibilidade de, por essa palavra, pelas Escrituras, dita por Jesus, dizer: eu quero, eu entendi que só tem um jeito de eu ver o Senhor. É por meio de Jesus, é com um novo coração que Ele pode me dar. Eu queria ver a Deus, mas eu tentei de várias formas e não consegui, até hoje. Mas eu entendo que o Senhor pode me levar a ver a Jesus. Haverá o dia em que nós veremos o Senhor face a face. Nós vamos contemplar toda a glória e a beleza de Deus face a face. Isso está reservado para os puros de coração. A nossa visão de Deus no céu será uma visão transparente, sem impedimento algum, totalmente clara. A nossa visão de Deus na glória será uma visão transcendente, indescritível, incomparável, inenarrável, assim como foi quando Jesus se transfigurou no monte. Pedro, Tiago e João não entenderam nada daquilo. Não conseguiram reconhecer o Mestre. Tamanha era a luz que brilhava dele. Essa nossa visão de Deus vai ser uma visão transformadora. Nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3, 2. Nós seremos transformados
na glória. A sua visão de Deus será uma visão de profunda alegria, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. E a nossa visão de Deus será uma visão de encanto eterno, de surpresa eterna. Eu não sei se os casados aqui tiveram uma surpresa boa ou não tão boa quando a noiva entrou pelo corredor. E eu digo isso porque a minha mulher, até então minha noiva, estava lindíssima. Lindíssima. Vestido de noivo branco, com um triângulo cravejado de umas coisinhas brilhantes assim. Mas eu vi o sorriso dela. Eu vi o sorriso dela e o brilho nos olhos. Se eu guardo a visão da Renata, de 25 anos e meio atrás, quando ela entrou na igreja e eu aqui não sabia o que fazer, você consegue imaginar? A hora que o Rei dos Reis nos chamar, você consegue imaginar quando o seu olho fechar e você desfrutar da glória eterna? Você consegue imaginar o céu se abrindo e Ele descendo, Jesus descendo para nos buscar, e nós vendo Deus face a face? Eu não consigo imaginar. É inimaginável. Mas meu coração se enche de expectativas. Eu quero convidar você para encher o seu coração de expectativas, para buscar o Senhor, para que isso seja a razão de você deitar nessa noite, de você acordar de madrugada para orar, de você levantar amanhã para ver o seu dia, a sua semana, com todos os desafios, mas olhando para o Senhor, o Salvador, o Resgatador, o Libertador, e dizendo: é para lá que eu vou, eu estou indo. É por causa do Senhor. É por causa do Senhor. E se você tem filhos pequenos, fica tranquilo, Deus vai cuidar deles. E se você tem pais muito idosos, fique tranquilo, Deus vai cuidar deles. Ame ao Senhor mais do que tudo, sua vida valerá a pena. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia, aleluia.